Pessoal, nesse módulo a gente tem exercícios de revisão, tá? Só que a gente vai trabalhar especificamente com a colocação pronominal. Só para fazer dar uma retomada nessa matéria, pronome complemento, tá? Eu botei uma frase simples aqui. Enviaré uma carta para ela. Eu quero substituir o que está sublinhado ali, uma carta e para ela, tá? Pensa assim, quem envia alguma coisa. Então, em espanhol, a gente trata disso como um complemento direto, tá? Aí, o que existe? Existe uma tabelinha de complemento direto e indireto que você vai usar para substituir o que está sublinhado. A gente tem aqui, o meio T, ele é igual para os dois casos, né? Então, por isso está no meio. O meio T, o nós e o ois, ele é tanto para complemento direto quanto para indireto. Agora, olha para cá. Eu tenho lo, lá e lê. O lo e o lá, ele é para complemento direto. E o plural dele também, lois e lás, ok? Como eu estou trabalhando com enviar algo, esse uma carta, ele é um algo. Então, o que vai substituir uma carta? É o lá, tá? E o para ela, quem envia algo a alguém. Então, o para ela vai estar na tabela do CI e ele vai estar aqui, ó, nessa direção, que é a terceira pessoa, equivalente a ele, ela e os T, né? Ele, os T. Então, equivalente a isso. Então, tá aqui, lê. O que vai substituir, então, para ele é o ler. Então, aqui vai entrar no ler. Ok, o que eu faço com isso? Eu substituo na frase, sempre colocando antes do verbo. Só quando o verbo vier no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo que eu vou trabalhar com ele agarrado, tá? Beleza? Então vamos lá. Enviaré é o verbo, beleza, gente? Então o que eu faço? Eu pego primeiro lá e coloco. Lá enviaré. Lá enviaré para ele. Aqui eu só quis substituir a carta, tá? Para ele, ok. Vejam que o pronome está antes do verbo. Agora eu vou substituir o para ele, não quero falar. Eu coloco antes do verbo o ler, que eu já descobri. Le enviaré uma carta. Ok? Agora, se eu quiser substituir os dois, a ordem é primeiro o indireto, depois o direto. Então, começo com o ler, depois eu coloco lá, depois eu coloco enviaré. Ok? Só que eu não posso ter ler lá, fica ruim para falar. Então, a gente risca esse ler e ele vira um C. Por isso que no cantinho da minha tabela eu tenho um C aqui, vocês estão vendo? Que é para nesses casos onde eu tiver lê lá, leis lás, lelô, leis lois, tá? Aí eu troco para C e aí a resposta é C, lá, enviaré, tá? Isso aqui se eu quisesse substituir termos que já foram ditos. A questão, ela é sobre pronome. O que ele fala? Ele vai falar sobre o salário emocional, tá? E vai trabalhar aqui. Observa o fragmento destacado do texto. Necessidade de disponer de horários flexíveis que les dejen tempo para outras atividades. Marca a opção que hace referência ao complemento em destaque. O complemento em destaque seria esse leis. A gente viu que o leis ele é complemento indireto. Se ele é indireto, a pergunta básica que você vai fazer para o verbo é: vê o verbo que está do lado do leis, que é o dejen. Deixem tempo, então, necessidade de dispor de horários flexíveis e deixem tempo para quem fazer outras atividades. A pergunta para o verbo é deixar para quem, tá? E aí você volta ao texto e descobre quem é essa pessoa ou esse grupo, né? Porque está com plural leis, que precisa de tempo para fazer outras atividades e por isso tempo livre, tá? Horário flexível. Se você for no segundo parágrafo, ele fala lá no final assim: en esta empresa se atendem umas 40 chamadas diárias, ou seja, 40 ligações, chamadas diárias. E se reúnem também diferentes pessoas. Estou trabalhando em personas, está no plural.
pero com um rasgo comum, porém com uma característica comum. Necessidade de disponer de horários flexíveis que lhes deem tempo para outras atividades. Então, deixar quem com tempo para outras atividades? Essas pessoas que trabalham na empresa. Qual opção diz isso? A letra A. As pessoas que trabalham na empresa. Tranquilo, pessoal? Fechamos aí, letra A.